Bom dia a todos, meu nome é Poliana e eu, juntamente com meus colegas Alan, Eliseu e Geiciane, vamos falar das principais pragas da cultura do eucalipto. Durante a apresentação, a gente pretende dar uma introdução, depois falar do desenvolvimento, as considerações finais e as principais referências utilizadas. Dando início, então, à apresentação, dando uma introdução, né, falando um pouco do gênero eucaliptus, ele é originário da Austrália e lá ele ocupa aí aproximadamente 77% da vegetação, né, do país. Existem aí mais de 700 espécies conhecidas e no Brasil as principais são eucaliptos grandes, saligna, urofila, viminalis, híbridos de grandes com urofila, né, que são os urograndes, eucaliptus triodora e o camaldulensis. Devido ao grande número, então, né, de características e propriedades diferentes entre as espécies de eucaliptos, isso aí, então, faz com que ele tenha múltiplos usos. Pode ser utilizado como lenha, estacas, moirões, dormentes, postes, carvão vegetal, celulose papel, em chapas de fibras e de partículas, na indústria moveleira, para geração de energia, em óleos essenciais, para remédios, entre vários outros usos. O eucalipto, então, é a espécie florestal mais plantada no Brasil, e sua introdução no país se deu no início do século XIX, primeiramente aí no Jardim Botânico, né, do Rio de Janeiro, para fins ornamentais. E aí, posteriormente, Edmundo Navarro de Andrade, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, utilizou, então, para a produção de lenha para locomotivas. E aí, a partir daí, então, né, que começaram os estudos para comparar as espécies de eucalipto com as espécies nativas, onde eles expuseram aí as vantagens dos eucaliptos em relação ao crescimento, adaptação ao clima e aplicabilidade da madeira. E aí, a título de curiosidade mesmo, trouxe o histórico do eucalipto no Brasil. Em 1868 houve sua introdução, né, no país. Em 1903, Edmundo Navarro de Andrade, que era um agrônomo, ele deu início aí às pesquisas com eucalipto na Companhia Paulista de Estradas de Ferro, como eu já disse anteriormente. Em 1950, o eucalipto passou a ser plantado para fornecer matéria-prima para o abastecimento das fábricas de celulose e papel. Em 1967, com a demanda crescente de madeira no país, nasceu então um programa de incentivos fiscais. E aí, entre os anos de 1970 e 1980, houve o desenvolvimento da clonagem, ou propagação vegetativa, onde ela ganhou aí escala comercial. E aí, a partir do ano de 1990, né, até os tempos atuais, o Brasil é referência mundial na produção de eucalipto. E aí, de acordo com o Instituto Brasileiro de Árvores, no relatório de 2019, os plantios florestais no Brasil, eles ocupam aí cerca de 7,83 milhões de hectares e contribuem também com mais de 90% de toda a madeira utilizada para fins industriais no país. E aí, mais especificamente, o eucalipto, ele ocupa aí 5,7 milhões de hectares, cerca de 73% desses plantios aí, dos plantios florestais em todo o país. Ele se encontra aí principalmente nos estados de Minas Gerais, né, 24% de todo o plantio, em São Paulo, 17%, e no Mato Grosso do Sul, 16%. E ele contribui também, esses plantios contribuem, né, para o aumento de 13,1% no PIB do setor florestal. Isso comparando 2018, né, a 2019, em relação ao ano de 2018, no caso, houve esse aumento. E aí movimentou cerca de 86,6 bilhões, o que equivale a 1,3% de todo o PIB do país. Houve também um enorme crescimento em exportações de produtos florestais desde 2012, desde o ano 2012, cerca de 12,3% ao ano. Então, esses plantios aí de eucalipto vêm contribuindo aí positivamente para a balança comercial brasileira. O eucalipto, então, ele é a árvore mais plantada, né, do Brasil, como eu já disse, e isso se dá pelo fato de sua adaptação ao clima e de sua versatilidade, principalmente também, né, que existem aí uma espécie apropriada para cada finalidade. E aí, em Minas Gerais,
seus plantios, os plantios de eucalipto, eles vêm aí historicamente sendo realizados para atender a demanda de madeira para a produção de carvão vegetal, para atender, então, as indústrias siderúrgicas e celulose de exportação. Então, nos últimos anos também tem se observado uma crescente demanda da madeira do eucalipto, né? Isso aí para atender a indústria de tratamento de madeira e pequenas serrarias, que disponibilizam uma grande variedade de produtos, como moirões, estacas, postes, dormentes, peças roliças e serradas para construção civil. E aí, somente complementando o que eu disse no slide anterior, que Minas Gerais, aí de todo o plantio florestal do país, né, ele tem aí, né, no estado, 24% do plantio de eucalipto e 17% em São Paulo e 16% no Mato Grosso do Sul. E esse mapa aqui, ele traz que Minas Gerais é o principal polo de consumo de carvão vegetal no Brasil, de acordo com o relatório do IBÁ também. E cerca não, né? Mais de 40%, bem mais de 40% das empresas se encontram no estado de Minas Gerais. E aí, então, infelizmente, a proximidade taxonômica com várias espécies brasileiras, né, do eucalipto com várias espécies brasileiras, levou, então, à adaptação de uma infinidade de insetos logo após o início desses plantios aí do eucalipto no país. E como esses plantios são extensos, homogêneos e contínuos e estão distribuídos por todo o Brasil, isso gerou, então, uma grande quantidade de alimentos a esses insetos. Então, a disponibilidade de alimento aliada aí, né, com a baixa diversidade, isso culminou em um equilíbrio ecológico dos insetos, possibilitando o seu aumento populacional descontrolado, que gerou, então, consequentemente, né, as pragas, que fez com que eles se tornassem pragas. No Brasil, os insetos desfolhadores constituem os mais importantes agentes danificadores de floresta de eucalipto, sendo as principais pragas da cultura no Brasil as formigas cortadeiras, cupins, lepidópteros desfolhadores, besouros desfolhadores e o percevejo bronzeado. Pode-se ainda citar os besouros broqueadores, microvespas, ácaros, cigarrinhas e pulgões, que são insetos que se dispersam com facilidade, possuem ciclo de vida muito curto e muitas vezes passam despercebidos em função de seu pequeno tamanho. Por isso, em muitos casos, são detectados apenas quando o dano econômico já está avançado. Anualmente são gastos milhões de dólares, né, no controle de pragas de formigas cortadeiras, né? Essas pragas causam grandes prejuízos, principalmente nos primeiros 2 anos de vida da floresta. São pragas que causam diversos danos a espécies florestais, tanto na fase do viveiro quanto na fase de campo, levando em consideração as extensas áreas de monocultura, fato que, associado a problemas silviculturais, limitam a produção e ocasionam um menor retorno financeiro, né? E o objetivo da nossa pesquisa é buscar entender a dinâmica dessas pragas para propor soluções de controle e eliminação das mesmas. Eu sou Eliseu e vou falar sobre algumas pragas da cultura de eucalipto, começando pelos cupins. Os cupins são conhecidos como térmitas ou termitas, formigas brancas, formigas de asas, aleluia, siriri ou siri-siri. E a ocorrência de danos e trabalhos de controle deve-se a alguns fatores, como a expansão de áreas plantadas, a proibição ou restrição de inseticidas clorados em países tropicais, como no caso do Brasil. Os cupins pragas também eles podem ser separados em cupins de muda, cupim de casca e cupim de cerne. Os cupins de mudas atacam mudas recém-plantadas até 1 ano de idade. Os cupins de casca, árvores já formadas, árvores com 2 anos de idade. E os cupins de cerne atacam árvores com 4 anos de idade. E isso aí vai destruir o interior das árvores, nesse último caso aí do cerne. Aqui são imagens de alguns cupins. Danos. Os cupins cornitermes
São cupins de montículo que atacam mudas de eucalipto, destroem o sistema radicular das plantas, com idade de 1 a 6 meses. Esse intervalo de tempo aí é um período mais crítico aí das mudas, né, em campo. E também tem os sintermes, que também vai atacar plantas aí de eucalipto com entre 1 e 10 meses, né? Isso aí é em áreas de cerrado, e eles alimentam-se de raízes, de casca de mudas, e os sintérmicos é de um controle difícil. Aqui são algumas imagens de um tubete aí, onde houve a ocorrência dessa praga. Na foto abaixo dá para ver aí já um plantio já com alguns anos, que tem algumas árvores caídas que foram atacadas, né, por cupim. Nessa foto de baixo aqui, mostra uma muda totalmente seca. O cupim, como ele ataca a raiz pivotante, ele não permite o fluxo de seiva bruta, levando a murcha e o secamento aí da muda, principalmente aí, como está aí no exemplo, nas fases iniciais. O controle, a principal estratégia de controle, então, vai ser, no caso do controle químico, barreira química em torno das mudas, o tratamento de covas, tem a vantagem de melhor proteção às mudas, e como desvantagem tem os custos maiores, né, em questão de mão de obra. E também tem a questão do tratamento de substrato. A vantagem é o custo da aplicação reduzido, e a desvantagem é o período residual de controle reduzido. Porém, esse aí é um método muito utilizado. A imersão de mudas em solução inseticida, as vantagens: custo reduzido, menores quantidades de inseticidas aplicadas no solo e alto rendimento no tratamento. A desvantagem é menor área protegida. Para existem alguns produtos cupinicidas registrados, né? No caso, para imersão, tem o fipronil, o imidacloprimida e o tiametoxam. Vale lembrar também que alguns produtos, mesmo que são registrados, que o Ministério o MAPA permite usar, mas, porém, alguma certificação não é permitido, como, por exemplo, o FSC não permite o uso desse fipronil, ele é um produto proibido. Aí, no caso aí dessa certificação, né? Por eles terem esse produto aí como um produto nocivo ao meio ambiente e a pessoas. Uma outra praga aí do eucalipto é a psileide dos ponteiros do eucalipto. Foi a primeira espécie do grupo a ser detectada no país, né? Ele está presente aqui no Brasil, em toda a região sul e parte do sudeste do Brasil. Ele está relacionado principalmente com a seca dos ponteiros, né, do eucaliptus grandes, que ele é bem suscetível, e seus danos associados ao déficit hídrico, né, e problemas nutricionais. A reprodução dessa praga aí, ela é assexuada, e o acasalamento normalmente ocorre na própria planta hospedeira. Os danos. Aqui no Brasil, tem se observado os maiores danos aí no eucalipto grandes, e quanto à população, observou-se maior população em eucaliptos robusta e no pelita. Ele causa deformação nas folhas e nas brotações novas, né? Provoca a diminuição do crescimento, perda significativa na produção de biomassa, de raízes, caule e ramos, distorções, descolorações foliares, e também além de propiciar o crescimento de fungos, formadores aí da fumagina. E quanto ao controle, a utilização do manejo integrado de pragas, né, baseado aí no monitoramento e privilegiando aí o controle biológico, que para as culturas florestais aí o controle biológico é sempre mais visado, e
Uma outra forma de controle também é a fauna de predadores, né? Conservar essa fauna aí de insetos como joaninha, moscas, percevejos, porque esses predadores aí contribuem de forma significativa aí no controle dessa praga. E também outros inimigos naturais aí, tem alguns díptera, uns neuróptera, uns coleóptera, também tem aranhas, tem fungos também, que são inimigos naturais, tem o coccinelídeos, tem alguns, então tem uma gama grande aí de inimigos naturais. Aqui embaixo que tem, eu estou mostrando aqui algumas imagens, né? A primeira imagem aí da reprodução, a segunda imagem aí são essa parte apical aí, esses ponteiros aí atacados, né, pelo inseto, e a terceira foto aí é a foto do inseto, numa folha jovem aí. E uma outra praga aí é a microvespa do eucalipto citriodora, né? E como o nome já é bem característico aí, essa praga ela foi identificada, né, apenas como hospedeira do eucalipto citriodora, e os danos dele são caracterizados inicialmente, né, por galhas globosas, com menos de um milímetro de diâmetro, coloração inicialmente verde, e para controle dessa praga aí, por enquanto, nenhum inimigo natural foi constatado, né? Isso aí também a gente pode ver aí porque é um motivo que ela está dispersando tão rápido aí pelo país. E aqui embaixo tem algumas imagens da planta atacada, né, e da microvispa do citriodora. O pixilídeo de concha, esse aí ele utiliza como hospedeiro várias espécies aí de eucaliptos, né, como preferência aí o camadulensis e o teraticornis, e foi observado aí no Brasil pela primeira vez em 2003, foi em São Paulo, uma infestação de clones aí de eucalipto grandes e urofila. Vale lembrar também que em outros países ele ocorreu anteriormente, né, como no México, nos Estados Unidos, né, e ele dispersou por vários municípios de São Paulo, sendo encontrado também aqui em Minas, Goiás e também no Paraná. Os danos que ele causa aí é a redução do tamanho, deformação das folhas, bem como a presença também de fumagina. Ele ocorre o secamento dos ponteiros das folhas, pode também ocorrer também 100% de desfolha, né? Sem possibilidade de recuperação. O controle é o MIP, o manejo integrado de pragas, né? Também tem o controle químico, que recomenda-se o uso de produtos defensivos registrados aí por cultura. Alguns produtos aqui no quadro: Mospilan, Sept, Espectro, tem o princípio ativo aí, acetamiprid, Intofeprox. Embaixo tem algumas imagens aí da praga e dos danos que ela causa. Uma outra praga também, essa praga é o percevejo bronzeado. Esse percevejo bronzeado, eu não sei se vocês se lembram aí, eu creio que acho que foi em 2019, teve uma grande preocupação com ele. Ele é um inseto pequeno aí de corpo achatado, que mede 3 milímetros de comprimento, né? Na cabeça a presença de placas mandibulares desenvolvidas, né? A ausência de polvilhos nos tarsos, e a genitália do macho é assimétrica. A reprodução dele é assexuada, né? Sendo que as fêmeas depositam os ovos separadamente nas folhas abertas. As fêmeas aí, produzem mais de 60 ovos, e a fase ninfal aí dura aproximadamente 35 dias, podendo também ter várias gerações aí dessa praga aí ao longo do ano, quando o clima é favorável para
esse percevejo. Os danos dele, ele causa o prateamento, né, surgindo secamento e queda dessas folhas, as árvores ficam com um aspecto ressecado e com a copa seca. O método de controle aí recomenda-se o uso de produtos defensivos registrados para a cultura. Tem dois produtos aí que eu encontrei, Capture 400 CC, Spectra, os ingredientes ativos aí, a befetrina e o acetamiprino. Embaixo aí tem algumas imagens da praga, besouro do percevejo prateado, e algumas, algumas formas de ataque. Dando sequência, então, na apresentação do trabalho, entre as principais pragas de eucalipto, né, temos aí as formigas cortadeiras, né, que são pragas de grande importância no setor florestal, e seu manejo geralmente se inicia, né, na fase de plantação do plantio, e corresponde a aproximadamente 70% dos gastos, né, no combate às pragas de eucalipto. Então, vão existir dois tipos, né, responsáveis aí por causar danos significativos no eucalipto. São as saúvas, que são as Atas SP, e as quinquinhas, que são as Acromímex SP. As saúvas, elas chegam a medir, né, de 1,5 a 2 centímetros. Os seus ninhos são mais extensos, né, formados por várias panelas, com um monte, né, de terra solta na superfície do ninho. Uma característica marcante das saúvas, né, que ajuda a diferenciar das quinquinhas, é a presença de 3 espinhos dorsais, né, enquanto as quinquinhas possuem 4 espinhos dorsais. As quinquinhas são menores, né, medindo aí de 0,8 a 1 centímetro, né, construindo ninhos menores, com poucas panelas e sem a presença, né, de terra solta aí na superfície do ninho. Então, na imagem da apresentação ilustra aí, né, é possível observar a presença dos espinhos dorsais, né, diferenciando as duas formigas. As formigas cortadeiras, né, então utilizam aí as folhas como substrato para o cultivo do fungo do qual vão se alimentar, que vão ficar aí localizados nas conhecidas, né, como panela de fungo ou jardim de fungo. As formigas, né, são insetos sociais, dentro do formigueiro vão existir diversos tipos de castas, né, vão desempenhar aí, diferentes funções, tendo apenas uma rainha por formigueiro, né, e diferentes operários, né, que vai ser divididos aí entre cortadeiros, jardineiros e soldados. Os principais danos causados aí pelas formigas cortadeiras vai ser o corte das folhas, né, que vão causar aí a desfolha das árvores. E corte também de ramos pequenos, né? Alguns formigueiros aí podem chegar de consumir aí até centenas de quilos, né, de folha verde por ano, que vai causar aí uma redução grande na produtividade aí da área. Então, na imagem aí ilustra, né, possível ver aí, né, a extensão do formigueiro, né, e os danos aí causados, né, o corte das folhas, né? E existem algumas práticas, né, de controle que são eficientes, né, contra essas formigas cortadeiras. Como o controle mecânico, aí vai ter a aração do solo, né, que é muito eficiente contra os ninhos de quinquinhas, que são ninhos mais rasos, e contra ninhos de saúvas, né, quando são ninhos mais jovens. A edificação da vegetação, né, nas proximidades também vai ajudar bastante, né, porque vai aumentar a presença aí de inimigos naturais, como os pássaros, lagartos e tamanduás. O controle biológico, né, que pode ser a partir da inserção de parasitoides e a aplicação de fungos patogênicos. E o controle químico, que é muito usado, né, as iscas granuladas, uma técnica aí bastante utilizada. Os gases liquefeitos, a termobilização e os pós secos. Então, a imagem aí ilustra, né, a aração, né, do solo, o fungo, né, fungos entomopatogênicos, os inimigos naturais, né, as iscas granuladas e a termobilização. Outra praga que a gente tem, né, muito importante também, são as lagartas folhadoras, que são uma das pragas aí que causam grande prejuízo no plantio de eucalipto, né? A largata, né, a fase jovem, né, das mariposas, né, logo nessa fase aí, a fase jovem, elas vai causar, né, um intenso consumo, né, dessas folhas, né, até se tornarem pupas aí.
Existem, então, diversos tipos de lagartos, né, desfolhadores, que vão causar o mesmo tipo de dano, né, ao plantio de eucalipto. Algumas espécies conhecidas são, né, a Tirinteina arnóbia, Epsiodosoma involuta, a Eucelásia, a Psaon e a Sarcina violacea. Então, nas imagens ilustram, né, a fase jovem, né, quando a fase adulta, né, da Tirinteina arnóbia, e nas demais estados, né, já na fase adulta, né, já a mariposa. Então, o principal dano aí, né, causado pelas lagartas folhadoras vai ser o desfolhamento. E o início, né, desses ataques vai variar de acordo com a espécie, né. Algumas aí podem iniciar do ápice da base, né, para o ápice da copa, outras vão raspar a epiderme, né, das folhas, né, causando aí perfurações, e algumas aí, né, vão cortar aí, tá fazendo o corte do pêssego das folhas. Então, a imagem evidencia, né, o aspecto típico do plantio de eucalipto, causado pelas lagartas, né, desfolhadoras. E o controle, né, dessa praga, recomenda-se o uso aí de parasitóides, né, específicos, e aplicação de inseticidas biológicos, né, à base do bacilo, do fungo, né, Bacillus thuringiensis. Então, temos aí o inseto, né, parasitoide, que é o Podicus nigrispinus, que vai ser o inseto que vai estar aí, né, atuando, né, como um predador, né, das lagartas voladoras, e o BT Control, que é o inseticida, né, à base do Bacillus thuringiensis. Outra praga, né, bastante importante é o besouro amarelo, né, que é o Cossalamaita ferruginea, conhecido também como besorrinho amarelo, né, que é um inseto aí com grande distribuição geográfica, e por ser um inseto aí polífago, ele vai tagar diversas culturas, né, incluindo a de eucalipto. A forma adulta, né, do inseto vai possuir de 5 a 6 milímetros de coloração, né, de tamanho, né, possuindo aí coloração de pardo amarelo, e é encontrado em várias regiões do Brasil, né. Na forma jovem, né, na forma larval, o inseto aí vai habitar o subterrâneo, né, se alimentando aí principalmente das raízes das gramíneas, e é considerado no Brasil, né, o coleóptero desfolhador mais importante, sendo em algumas regiões, né, considerado mais prejudiciais em relação aos primeiros cortadeiros, né, devido aos danos aí causados pelos besouros. Então, nas imagens ilustram, né, é possível observar a coloração, né, as características do besouro. Os besouros, né, eles vão atacar as folhas, né, alimentando do limbo foliar, deixando elas com um aspecto rendilhado, né, que é bastante característico, que vai auxiliar na identificação da presença do besouro, né, nas áreas de plantio. Os adultos, né, vão roer aí as partes apicais externas. Então, as imagens, né, ilustram aí, né, deixa bem evidente, né, o aspecto, né, rendilhado que o besouro deixa, né, no ataque que é feito nas folhas, né. E o controle, né, para o controle do besouro amarelo, né, recomenda-se, né, o uso, né, de insetos predadores, né, como o Tainacantha marginata, que vai ser um inseto aí que vai estar causando a predação, né, do besouro amarelo, e o Arillus carinatus, que também é outro tipo de coleóptero aí que vai estar causando a predação do besorrinho amarelo. Além disso, né, recomenda-se também o uso, né, de fungos entomopatogênicos, né, para causar o controle do besouro amarelo. Outra praga bem importante também é o gorgulho do eucalipto, né, que é um inseto aí originário da Austrália, né, e da Tasmânia, que é considerado o principal besouro, né, desfolhador do mundo. Atualmente é encontrado aí em diversos países, né. Existem duas espécies, né, do gorgulho desfolhador de eucalipto no Brasil, que é o Gonipterus platensis e o Gonipterus pulverulentus. Tanto na fase jovem, né, quanto na fase adulta, aí, o gorgulho vai estar trazendo aí diversos danos para o eucalipto, né. Aí nas imagens evidencia a diferença entre os dois, né, as duas espécies de gorgulho do eucalipto. Os insetos adultos aí vão se alimentar, então, né, das folhas mais jovens, a partir das bordas, vai ocasionar em um formato cerrado nas mesmas. E quando, né, em quantidade mais intensa, esses insetos aí passam a se alimentar dos ramos mais finos, né, que vai estar ocasionando o acinturamento da planta.
Já a fase larval, que é a fase mais severa, as larvas, né, vão se alimentar aí das folhas mais jovens, né, e de brotações que vão estar originando aí do ápice da copa. Então, aí a imagem ilustra, né, os aspectos, né, que o plantio de eucalipto fica, né, depois que sofreu o ataque do, do gorgulho do eucalipto. Na primeira imagem aí, né, mostrei uma, uma árvore bifurcada. Então, né, no Brasil, atualmente, né, vai se recomendar aí, para estar realizando o controle da praga, o uso do produto comercial, né, Boveril, que é a base do fungo entomopatogênico, né, Boveria baciana, né, e a inserção, né, de parasitóides de ovo de Anaphysis simples, né, que vai ser aí uma, um parasita, né, dos ovos do gorgulho, do eucalipto. E como outra praga bem importante, né, a vespa da galha, que é a Leptocide invasa, que é uma praga originária da Austrália, que pode atingir aí de 1,4 milímetros de comprimento, né, possui coloração marrom escuro, né, brilhante, com antenas e pernas marrons. É um agente partenogenético que vai dar origem a novos indivíduos, né, a partir de ovos não fecundados. Então, né, apenas as fêmeas já são capazes aí de estar originando em novas fêmeas, que vai dar aí a praga, né, uma grande capacidade populacional. Então, as imagens ilustram, né, a vespa atuando aí, né, sobre as folhas de eucalipto. E o ciclo biológico, né, da vespa da galha, desde a oviposição até a emergência dos adultos, né, leva aí aproximadamente entre 30 dias para estar ocorrendo. A fêmea, né, vai ovipositar, né, na nervura principal do lado inferior das folhas, nos pecíolos, nas hastes novas, tanto em árvores jovens como adultos, né, que vai dar início aí à formação das galhas, que vai ficar aí mais evidente após passar aí de 1 a 2 semanas. As galhas, então, vai ser uma resposta aí, né, aos ataques dos insetos. Então, o monitoramento, né, da praga aí pode ser realizado utilizando armadilha, né, com fita adesiva, ou coleta, né, de ponteiros em aves, e a contagem, né, do número de galhas presentes aí nas plantas. A vespa da galha, então, né, vai tacar as folhas, né, dando origem às galhas nas nervuras centrais, né, nos pecíolos e nos ramos. A presença da galha, né, nos ramos pode causar aí a desfolha, secamento de ponteiros, né, quando presente na nervura central e nos pecíolos, causando a formação das folhas. E as galhas é uma hiperplasia celular, né, que é causada pela vespa em resposta a alguma substância, né, que é injetada no momento da oviposição do inseto. Pode interferir no fluxo normal de seiva, né, da planta, causando, né, a queda das folhas, afetando o crescimento e desenvolvimento das mudas e árvores. Então, as imagens aí, né, ilustram, né, como que formam essas galhas, né, que ficam os aspectos dessas galhas e na nervura das folhas. Então, para estar realizando, né, o controle, recomenda-se, né, nos viveiros, né, o uso de armadilhas amarelas, adesivas, visando aí a coleta de indivíduos adultos, né. Muda já, né, com a presença das galhas, elas devem ser levadas ao campo e incineradas, né. Recomenda-se também a instalação de experimentos para aplicação de inseticidas sistêmicos nas mudas, né, para estar avaliando a eficiência desses inseticidas para estar fazendo o uso deles aí. Já no campo, é recomendado, né, o corte de todas as árvores com a presença das galhas, retirada dos ramos, né, que estiverem contaminados, e a incineração, né, dos mesmos, de forma imediata. Esses procedimentos, né, todos visam aí a erradicação, né, da praga na área. Como consideração final, nós podemos falar que como o crescimento constante da produção do eucalipto e tem um mercado muito amplo que pode ser comercializado de várias maneiras, né?
Para o cultivo de eucalipto, a perda ocasionada por inseto praga é de representativa importância, não apenas pela severidade do dano causado à planta, mas principalmente pelo potencial do dano econômico que essa praga pode causar em extensas áreas dessa cultura. As informações adquiridas sobre o tema foram de suma importância, pois saber com antecedência a incidência de uma praga em um determinado local é fundamental para que se possa planejar o controle da mesma e evitar futuros surtos, que podem causar prejuízos econômicos e ambientais. Aqui está algumas de nossas referências que foram utilizadas para poder fazer o trabalho, e o nosso muito obrigada.